Olá, turma, bom dia. Eu sou Roberta, sou professora de matemática de vocês e resolvi fazer esse vídeo como forma de guia para a resolução e aprendizado do conteúdo cobrado nesse PET volume 2, resolução dos exercícios e melhor aprendizado do conteúdo cobrado. Vamos lá, então. O conteúdo cobrado nesse primeiro momento é a potenciação, certo? Na verdade, potência de base 10 e a gente volta lá em potenciação para revisar um pouquinho. Reparem que eu coloquei aqui, ó, uma potência a elevado a x, onde este a representa a base e este x representa o expoente da minha potência. Vocês já viram isso em algum momento e vocês se lembram que esse expoente indica quantas vezes a base vai estar repetindo. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, ó, 3 elevado ao quadrado, certo? Elevado a 2 a gente lê elevado ao quadrado. Então, significa que o 3 vai repetir duas vezes com uma multiplicação. O que a gente faz? Ó, 3 vezes 3 a gente tem que é 9. Aqui a gente tem 5 elevado a 3. O que é 5 elevado a 3? É o 5 três vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que é 125, certo? No terceiro exemplo, a gente tem um expoente negativo, que é um pouquinho diferente. Quando acontece de ter uma potência com expoente negativo, a gente precisa inverter a posição de numerador e denominador. A gente precisa trocar. Por exemplo, aqui, ó, não tem denominador aparente, mas a gente sabe que sobre todo número existe o número 1, ok? Então, o 1 divide todo número, certo? Então, como que a gente vai inverter? O 1 está aqui na posição de denominador, a gente vai subir com ele para o numerador, e o 3 elevado a menos 2, que estava no numerador, ele vai descer e vai virar denominador. Então, a gente trocou numerador por denominador, certo? O que a gente tem aqui? Ó? Acompanhe comigo os exercícios. Eu tenho aqui 1 sobre 3 elevado a 2, que é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes 3, e o que é 3 vezes 3? 9. Então, a gente tem a fração 1 nono, certo? Aqui embaixo eu coloquei só um lembrete do que eu já falei, que quando o expoente é negativo, devemos utilizar o inverso da base. Bom, aqui a gente tem sobre potência de base 10, né? O nome já diz, a gente vai ter uma potência e a base dessa potência é 10 e o expoente vai variar. Nesse primeiro momento, eu coloquei com expoentes positivos, né? E aqui a gente tem o primeiro exemplo, 10 elevado a 1, segundo exemplo, 10 elevado a 2, e assim por diante. 10 elevado a 1 é 10 uma vez, então a gente tem que o resultado aqui, ó, é 10. Quando a gente olha 10 elevado a 2, a gente tem que é 10 vezes 10. O 10 está repetindo duas vezes, assim como a gente fez ali anteriormente. 10 vezes 10, a gente tem que é 100. Perfeito. 10 ao cubo, 10 repete 3 vezes, a gente repetiu aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10, a gente tem 1000, certo? Se a gente for analisar, neste caso, que a base é 10, o expoente, quando é 1, o 10 vai ter apenas um zero. Quando o expoente é 2, o 1 vai ser acompanhado de dois zeros. Quando o expoente é 3, o 1 vai ser acompanhado de 3 zeros e assim por diante. Se eu tivesse 10 elevado à quarta potência, seria o 1 seguido de 4 zeros. Perfeito, né? E a gente tem também quando o expoente é negativo, certo? Então, aqui, ó, primeiro exemplo, base 10, expoente negativo. No caso aqui é menos 1. O que a gente faz? A gente inverte, correto? Embaixo aqui existe 1, a gente vai trocar. Esse 1 vai para o numerador da minha fração e esse 10 a menos 1 desce aqui para a parte do denominador. Como aqui o expoente é menos 1, desceu, ficou 1 positivo, não preciso colocar o 1 aqui, né? E 1 dividido por 10, 0,1. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 2. Eu vou descer com isso aqui, embaixo aqui tem o 1. Então, eu coloquei 1 aqui na parte do numerador e desci aqui para o denominador, né? Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, a gente sabe que é 100. A gente acabou de ver isso ali atrás. Como eu vou dividir 1 por 100, basta eu colocar o número 1,
100 tem 2 zeros, eu conto do final para a esquerda, do final do número para a esquerda, 2 casas e coloco a vírgula. Então, ó, contando do número 1, eu tenho 1, não tenho outro número, eu acrescento um zero, fica 2 números, coloco a vírgula e o zero à esquerda da vírgula. Então, é o que eu tenho aqui, ó, 0,01. No terceiro exemplo, eu tenho 10 elevado a menos 3. Seguindo da mesma forma, eu vou trocar. O 1 está aqui no denominador, ele vai para o numerador. E 10 elevado a menos 3 vai descer como 10 elevado ao cubo. Mas como 10 elevado ao cubo a gente acabou de ver que é 1000, a gente só coloca o resultado aqui que é 1000, certo? E dividindo, a gente coloca aqui o 1. 1000 tem 3 zeros, contamos do final da direita para a esquerda 3 casas e colocamos a vírgula. Então, ó, 1, 2 com 0, 3 casas, vírgula 0. Ok? E assim por diante nos outros exemplos. Se fosse elevado a menos 4, a gente colocaria o 1 no final. 4 casas, então contaria a partir do 1. Uma casa, colocaria um 0, 2, mais um 0, 3 casas, mais outro 0, 4 casas, acrescentaria a vírgula e colocaria o 0 e assim por diante. Neste caso, pessoal, eu tenho aqui um exemplo onde pede para escrever esses números, o número A, que eu tenho o exemplo A, o exemplo B, C e D, na forma de potência de base 10. Vou seguir com vocês como está no PET volume 1. Não vamos confundir o exemplo que está dado lá com notação científica. Para escrever de forma de potência de base 10 para a notação científica, tem um detalhezinho que vocês já viram e que um pouquinho mais à frente eu vou voltar passando para vocês. Por enquanto, vamos focar no que está sendo cobrado no PET e vamos tentar aprender a como fazer as atividades, certo? Aqui eu tenho o primeiro número, vocês reparem que é 0,00023. Eu preciso colocar isso em forma de potência de base 10. Então, reparem que a vírgula está aqui, ó, entre os dois zeros, e eu vou precisar colocá-la atrás do 23 aqui, ó, à direita do 3. Colocando, eu vou ter o número 23 vezes 10 elevado. O que eu vou saber aqui, ó? De onde eu coloquei a vírgula? Eu coloquei aqui atrás, após o 3, certo? Para onde ela estava, eu estou andando para a esquerda. Sempre que eu ando para a esquerda, o expoente é negativo. Então, primeiro o expoente vai ficar negativo, eu já coloquei o menos aqui. E a quantidade de casas que eu andei, de onde eu pus a vírgula para onde ela estava, que é aqui, eu andei 5 casas, olha. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Por isso, 10 elevado a menos 5. Olhemos aqui, vamos ver esse outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 23 milhões. Eu preciso colocar isso em potência de base 10, certo? Neste caso, a vírgula, a gente não consegue visualizar uma vírgula aqui porque ela não está à mostra, mas a gente sabe que quando não tem, ela está no final do número aqui, ó. Eu preciso colocá-la após o 23. Então, eu coloquei, eu vou ter 23 vezes 10 elevado. De onde eu coloquei para onde ela estava, eu estou andando para a direita. Sempre que eu ando para a direita, eu vou ter um expoente positivo, certo? Quantas casas que eu andei? Ó? Andei 3, 6 casas. Então, eu tenho 23 vezes 10 elevado a 6. Reparem que eu não precisei colocar um mais aqui, ó. Quando eu tenho mais ou não tenho um sinal, significa que é positivo, do mesmo jeito, então não preciso colocar. No exemplo da letra C, a gente tem 5.000. Eu preciso colocar isso como forma de potência de base 10. Então, analisem aqui que eu vou colocar a vírgula após o número 5. Então, teremos 5. A vírgula estava no final do número, não aparece aqui para a gente, mas a gente sabe que quando não aparece, ela está aqui no final, correto? Então, analisem aqui que de onde eu coloquei ela aqui após o 5, para onde ela estava, eu estou andando para a direita. Direita é positivo, que eu acabei de falar. Então, nós temos 5 vezes 10 elevado a 3. Por que 3? Porque tem 3 casas aqui entre as duas vírgulas. Aqui já tinha, que é o final do zero, e a que eu coloquei, que é após o 5.
Neste caso aqui, como que eu vou colocar isso em forma de potência de base 10? Eu preciso ter um número aqui, 45, correto? Então, vou colocar aqui, ó, após o 5. O que eu faço com esse número aqui? De onde eu coloquei a vírgula? Coloquei no final do 5. Para onde ela estava? Que ela estava aqui, ó, entre os dois zeros a gente consegue visualizar. Eu ando para a esquerda. Esquerda é negativo, por isso que o expoente ficou negativo. 4 casas, porque tem 4 casas entre as vírgulas. Então, 45 vezes 10 elevado a menos 4, correto? E a gente tem também operações com potência de base 10. No primeiro momento aqui, a gente tem multiplicação, né, de potências de base 10. E depois a gente vai ver um pouquinho sobre divisão de potências de base 10, certo? Quando é multiplicação, a gente multiplica decimal por decimal e potência por potência. Reparem na letra A que eu tenho 9 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 4 vezes 10 elevado à sexta potência. O que eu faço aqui para multiplicar essas duas potências aqui? Eu vou fazer o quê? Vou copiar o 9 vezes 4, então vou multiplicar número com número e potência com potência. Então, 9 vezes 4 vezes 10 elevado ao cubo vezes 3 vezes 10 elevado à sexta. Como aqui as duas potências têm a mesma base que é 10, a gente conserva a base e como é multiplicação aqui, a gente soma os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 e aqui eu tenho 6, eu vou somar 3 mais 6. Multiplicando 9 vezes 4, a gente acha 36, vezes 10 elevado, somando os expoentes 3 e 6, a gente tem 9. Ok? Espero que vocês estejam entendendo aí. No exemplo 2, que aqui é a letra B, a gente tem 1,5 vezes 10 elevado à quinta potência, vezes 4 vezes 10 a menos 2, correto? Aqui a gente multiplica 1,5 vezes 4, e como o 10, as duas potências têm a base 10, a gente conserva a base, e como é multiplicação, a gente soma os expoentes. Reparem que na primeira o expoente é 5, e na segunda potência, o expoente é menos 2. Então, o que a gente faz? 5 mais menos 2. Quando a gente multiplica 1,5 vezes 4, a gente vai ter o resultado 6, correto? Vezes, conservamos o 10 e vamos mexer nos expoentes. Reparem que aqui, ó, eu tenho dois sinais, mais e menos. Quando a gente combina mais com menos, a gente tem que é menos. Então, 5 menos 2, a gente vai ter o resultado 3. Então, pronto. A gente resolveu essa operação. Agora, a gente tem aqui a divisão. A divisão, seguimos o mesmo formato da multiplicação, porém, a diferença é que a gente vai dividir, né? Então, aqui eu tenho 24 vezes 10 elevado à oitava, aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado à sexta. O que eu vou fazer com isso? Vou pegar os números, 24, vou dividir por 4, vou conservar a base da potência, porque é a mesma nos dois termos, e vou fazer o quê? Ao invés da multiplicação, que a gente conserva a base e soma os expoentes, na divisão a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Como aqui eu tenho 8 e na segunda parte eu tenho 6, eu vou fazer o quê? 10 elevado a 8 menos 6. Quando eu dividir 24 por 4, eu vou achar o resultado 6. E quando eu subtrair 8 menos 6, eu vou achar o resultado 2. Então, eu terei esse resultado aqui, ó, 6 vezes 10 elevado ao quadrado. O segundo exemplo que eu tenho é 15 vezes 10 elevado a 5 vezes dividido por 3 vezes 10 a menos 2. A gente já sabe que vamos dividir número com número, então o que a gente faz? Ó, 15 dividido por 3 vezes 10 elevado. Vou pegar esse 5, que é o primeiro expoente, e vou subtrair o segundo. Como o segundo está negativo, então eu tenho menos da fórmula e tenho menos aqui do expoente, que já estava negativo, por isso que a gente coloca entre parênteses. Dividindo 15 por 3, a gente acha o resultado 5. Conservamos o 10 e vamos mexer aqui nessa parte do expoente. Eu tenho 5 menos 2. Quando a gente combina menos com menos, a gente tem que é mais. Então, aqui, ó, 5 mais 2, a gente tem o resultado 7 aqui. Correto? Eu espero
Bom, gente, eu espero ter ajudado vocês e sigo à disposição para sanar qualquer dúvida que surgir, tá? Beijo, fiquem com Deus e bom trabalho aí para vocês.